Paz do Senhor, boa noite. Vamos nos colocar em pé por um instante. Abra sua Bíblia comigo, no segundo livro de Reis, capítulo 24. Segundo livro de Reis, capítulo 24. Versículos 18 a 20. Quantos acharam? Digam amém. Muito bem, eu vou esperar só mais um instante para que a comunicação possa encontrar. Bom, como eles já encontraram, vamos fazer a leitura então. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutai e era filha de Jeremias, de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez ministrar a sua palavra. De mim mesmo, Senhor, sabes bem que eu não tenho nada a oferecer, mas, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque o Senhor ama a Sua igreja, usa a minha vida. Eu preciso muito do Senhor, preciso muito do Teu auxílio, Espírito Santo. Pai, se existirem fortalezas de mente nesta noite, neste lugar, eu peço pela autoridade do nome de Jesus que elas sejam quebradas. Se Satanás, Senhor, tentar nos roubar no nosso entendimento, que em nome de Jesus as nossas mentes sejam tomadas cativas para Ti. Nós queremos, Senhor, agora declarar mais uma vez que este lugar pertence ao Senhor Jesus. E nós declaramos isso em um nome poderoso de Jesus. Como igreja, nós todos dizemos amém. Pode se sentar, fique à vontade, mas eu quero convidar você também para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 1 a 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo 39, versículos 1 a 10. Enquanto você procura, a comunicação já colocou o texto e vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor: Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e o cercaram. Era o 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Diga, brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia. Diga, entraram. Muito bem. E se assentaram na porta do meio. Nergal-Sarezer, ou Sarezer, Sangar-Nebo, Sazequim, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabemag, e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram, e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus diga, perseguiu, e diga, e alcançou, muito bem, a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ríbia, na terra de Mamate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ríbia os filhos de Zedequias, à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos de Zedequias e o atou com suas cadeias de bronze
para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o sobrevivente do povo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhe deu vinhas e campos naquele dia. Uma leitura que reconheço um pouco extensa, mas que se faz necessária para que nós compreendamos o que Deus quer, por meio da palavra dele, nesta noite, ministrar aos nossos corações. E quando nós nos atentamos para estes dois momentos sobre o qual nós lemos, nós identificamos que, num primeiro momento, nós temos conhecimento sobre em que circunstâncias se dá o reinado de Zedequias. Como é que ele começa o seu reinado e como é que ele procede com a responsabilidade que Deus havia lhe dado como um rei escolhido para reinar sobre o povo que era de Deus. O povo não pertencia a Zedequias. O povo era o povo escolhido com o qual Deus havia feito uma aliança. O povo era um povo escolhido para o qual Deus havia feito promessas. Aquele povo era o povo que Deus havia escolhido e para o qual Deus havia, por meio dos líderes, por meio das lideranças instituídas, dado um direcionamento. Acontece que muitas vezes os reis de Israel não entenderam que aquele povo não pertencia a eles, mas que eles estavam reis. Muitas vezes este mesmo povo, liderado por líderes que Deus havia levantado, se esqueceu dos propósitos que Deus tinha com eles. E para que esses propósitos se cumprissem, era necessário que o povo obedecesse. Mas como obedecer integralmente se uma pessoa que está na liderança deste povo, um rei, não obedece à voz de Deus? E o que nós vemos é o que acontece no segundo momento. A desobediência do rei Zedequias fez com que uma calamidade se instaurasse na vida daquele povo. Nós podemos observar, amados irmãos, queridos visitantes, que desde o início, desde o Gênesis, Deus é o maior interessado em manter com a sua criação uma aliança. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Talvez você esteja ouvindo uma palavra dentro de uma igreja pela primeira vez. E eu preciso dizer para você que veio aqui pela primeira vez, que Deus deseja fazer com você uma aliança, um pacto. Sabe por quê? Porque Ele te criou assim como você é, e porque Ele te ama. E para aqueles que já estão aqui, e que conhecem a palavra de Deus, nós queremos reforçar nesta noite que Deus é o maior interessado nesta aliança. Sabe por que, igreja do Senhor Jesus? Porque Deus nos fez assim, tal como nós somos, porque Deus nos escolheu, porque Deus nos ama, porque Deus nos chamou e porque Deus quer que nós façamos cumprir o estabelecimento do reino dele. Você foi chamado para estabelecer o reino de Deus. Você crê nisso? Você pode glorificar a Deus por esse privilégio. Nesta noite, o que Deus quer é nos fazer compreender que há uma responsabilidade para que qualquer aliança possa permanecer. É importante, sim, claro, sabemos que Deus nos ama, que nos fez, que nos chamou, que nos direcionou. Mas também é importante saber que nesta aliança há uma parte que cabe a nós. Uma parte que o rei Zedequias entendeu, mas não cumpriu, entendeu, mas não honrou, entendeu, mas não valorizou. E talvez muitos de nós, diante do desejo de Deus de manter conosco a sua aliança, não tenhamos conseguido honrar este compromisso, honrar esta aliança.
Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Deus a qual eu sirvo, sobre o qual eu estou falando, é o Deus que perdoa pecados. É o Deus que perdoa pecados. Eu quero dizer para você que está aí na sua casa, o Deus sobre o qual nós estamos falando é o Deus que perdoa pecados. E aonde existir um caminho de arrependimento, cidade de refúgio, sede internacional, haverá um caminho de perdão, haverá um caminho de libertação, haverá um caminho de transformação. Você quer ser transformado, então é necessário encontrar um caminho de arrependimento. Você quer ser restaurado, então é necessário encontrar um caminho de arrependimento. E quando a pastora Tina ministrava a palavra de oferta, ela disse em algum momento, é preciso encontrar um caminho. E eu disse, oh Espírito de Deus, muito obrigado, porque o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E nesta noite eu vim dizer para você que talvez esteja descrente, talvez esteja sem esperança, talvez esteja preso em alguma caverna, tal como o rei Zedequias fez. Eu quero dizer para você que se você encontrar este caminho de arrependimento, há esperança para você. Deus vai mudar a situação da sua vida. Deus vai mudar o quadro. Pastor, mas é um quadro terrível. Meu Deus, muda qualquer quadro. Pastor, mas a situação não é favorável. Deus não precisa de situações favoráveis, porque se Deus precisar, Ele para o sol. Se Deus precisar, Ele abre mares. Se Deus precisar, Ele endurece coração e Ele desamolece coração. Ele endurece coração e Ele desendurece corações. Quando Deus precisa, Ele endurece corações também. Mas quando é desígnio de Deus, não há coração endurecido que resista ao poder e autoridade que vem dos céus. Levanta a tua mão, se você quer se apegar a esta palavra, se você pode dizer amém para esta palavra. Eu quero repetir o que acabei de dizer. Há um caminho de arrependimento, há um caminho de perdão. Levante a sua mão mais alto que você puder e diga assim, há um caminho. Diga bem alto, há um caminho de perdão. Aleluia, aleluia, o Espírito de Deus está aqui e Ele está quebrantando corações. Ele está quebrantando corações. Nós vimos neste texto que o rei Zedequias, o último rei de Judá antes do exílio babilônico, ele, por causa dos maus caminhos do coração dele, e por causa das abominações que ele praticou, Deus, por amar o povo, retira da mão de Zedequias o reinado que ele mesmo havia dado. E isto me faz entender que o mesmo Deus que pode nos dar algo, também pode nos tirar algo, se isto for melhor para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Mas a nossa geração é a geração que só quer ouvir o receba, está aqui, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. E às vezes Deus diz, ei, eu não vou dar. Ei, eu não vou fazer. Às vezes Deus olha nos nossos olhos e diz, não vai acontecer, porque eu não quero que aconteça. Você pode glorificar, porque essa palavra é uma palavra difícil de pregar. É uma palavra muito difícil de pregar, mas é a palavra que Deus ministrou ao meu coração para pregar esta noite. Às vezes Deus quer dizer, não vou fazer. Sabe por quê, meu filho e minha filha? Deus está dizendo para nós esta noite, porque é melhor para você que eu não faça, porque é melhor para você que eu não dê, porque é melhor para você que eu não permita, porque se eu der, alguma coisa de muito ruim vai acontecer, e você vai se perder definitivamente. E quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu disse, ô Senhor, tem certeza? E Deus disse ao meu coração, é o que os meus filhos precisam ouvir. E quando eu creio nesta palavra, pode ter certeza que ela primeiro fez surtir efeito no meu coração. A Babilônia então, depois de levantados os altares a deuses estranhos no reinado de Judá, pelo rei Zedequias, a Babilônia então vem contra o reinado do povo de Deus,
Zedequias e os seus filhos sabem, então, que eles conseguiram abrir uma brecha nos muros. Diga brecha. E é por aí que o inimigo atua nas nossas vidas. Brechas, portas de legalidade. E todos aqueles que fazem a Liga de Libertadores têm ouvido insistentemente estes termos, não é mesmo? Onde estão aqueles que estão estudando a Liga de Libertadores? Das palavras que mais nós ouvimos, uma delas é brecha. O problema, queridos, é que achamos que Satanás precisa de grandes acontecimentos, do que a gente acha que é um grande pecado, para que ele entre e faça o estrago que ele deseja fazer. E nós nos esquecemos que Satanás é extremamente oportunista. A palavra diz que Nabucodonosor, ou melhor dizendo, o exército de Nabucodonosor encontrou nos muros brechas. E por meio destas brechas, o seu exército, então, ele consegue entrar naquela cidade. E uma vez invadida a cidade, tomado conhecimento o rei, Zedequias e os seus filhos, eles tentam escapar. E eles, de certo modo, conseguem obter êxito, passando por entre dois muros daquela cidade, e se escondendo numa caverna. E é, muitas vezes, missionária, onde nós nos colocamos, quando nós abrimos brechas. Temos dificuldade de olhar nos olhos de Deus e dizer, ô Senhor, eu errei, eu pequei, eu preciso me arrepender do meu pecado, eu preciso corrigir a minha vida. Nós preferimos nos esconder, nós preferimos fugir da face de Deus, nós preferimos, quem sabe, fingir que nada aconteceu, porque o confronto dói. Mas é o confronto que gera cura, e quem não é confrontado não pode ser curado. E nesta noite o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você: você quer ser curado, então permita-se ser confrontado. Não vá para a caverna, não vá para a caverna. Deus está dizendo para você: não vá para a caverna, lá não é o teu lugar. Diga: o meu lugar. Diga: o meu lugar não é a caverna, o meu lugar é diante da face de Deus, onde há perdão, libertação e cura para a minha vida. Receba essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, receba essa palavra, em nome de Jesus. E qual é, pastor Tiago, então a consequência de ir para essa caverna? Qual é, então, a consequência de fugir? De passar por entre os muros? De ignorar que a brecha só foi aberta porque eu, de alguma forma, desobedeci à vontade de Deus? Irmãos, a Bíblia é muito clara, e aí nós vemos no segundo momento o que aconteceu. Zedequias e os seus filhos são capturados. Diante dos olhos de Zedequias, os seus filhos são mortos, são assassinados. E quando o inimigo consegue atingir este nível de contaminação da nossa vida, ele compromete a nossa hereditariedade, ele compromete a nossa herança, ele compromete a continuação dos propósitos de Deus na nossa vida. Porque os filhos de Zedequias que foram assassinados poderiam ser a resposta de Deus para o próximo reinado, poderiam ser a resposta de Deus para a próxima geração, mas por causa dos pecados de Zedequias, ele perde os seus filhos. Então a sua semente agora não faz mais diferença nenhuma no mundo. Quando nós desobedecemos à vontade de Deus e não damos crédito à voz profética, nós estamos comprometendo a nossa geração e as gerações futuras e comprometendo a expansão do reino de Deus. E tudo isso acontece diante dos nossos olhos. Não satisfeito, então, em matar os filhos do rei Zedequias, a gente lê na palavra que os 2 olhos do rei foram furados.
Isso no mundo espiritual tem um peso muito importante, porque isso significa que Zedequias não era mais capaz de enxergar, e vivemos numa geração que tem sido capaz de entender, de enxergar os propósitos de Deus. A Bíblia fala que o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Eu quero dizer para você, não deixe que Satanás roube a sua visão, não deixe que Satanás roube a sua visão. Vocês que estão no fundo, não permitam que Satanás roube a sua visão. Este é o propósito dele, mas em nome de Jesus, ele não vai conseguir, você crê que ele não vai conseguir? Dê um brado de louvor neste lugar, dê um brado de vitória neste lugar. Ele não vai conseguir cumprir os seus intentos, sabe por quê? Porque sobre você está a cobertura do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. E os olhos de Zedequias são cegados. O Espírito de Deus está aqui, está falando conosco, querido. Seja sensível à voz dele. Muitos de nós têm se mantido cegos. O que isso significa? Insensibilidade ao propósito de Deus. Muitos de nós temos fingido que Deus não tem falado conosco e tem nos designado para uma missão. Muitos de nós têm ignorado o chamado. Qual chamado de cantar? Não estou falando disso, não estou falando do uso dos seus dons e dos seus talentos apenas. Eu estou dizendo que todos nós temos um chamado em comum, qual seja expandir o reino de Deus na terra. E muitos não temos cumprido este propósito, atribuindo a um departamento da igreja esta responsabilidade, quando todos nós somos chamados para ganhar almas para o Senhor Jesus. O rei Zedequias tinha uma missão, que era manter aquele povo, como se aquele povo estivesse num aprisco, pastora. E mais uma vez a palavra de oferta fez todo sentido para esta palavra, porque Zedequias deveria ser como um pastor para aquele povo. Assim como um esposo é para sua esposa, uma esposa é para a sua esposa, um esposo é para o seu esposo. No nosso dia a dia, nós temos estas responsabilidades. Mas a insensibilidade de Zedequias, em não apenas ouvir, mas em fazer cumprir este propósito de Deus, colocou toda a nação de Judá num cativeiro babilônico. Eu creio que o cativeiro se tornou um propósito de Deus. Você crê, consegue crer nisso? Mas você acha que quando Deus desenhou o seu projeto para o povo dele, você acredita que Deus tinha prazer em ver o seu povo sendo levado cativo para a Babilônia? Eu quero dizer para você que Deus não tem prazer no nosso pecado. Ele não tem prazer quando nós estamos aprisionados. Ao contrário, eu sei que o Espírito de Deus se entristece quando nós erramos, quando nós pecamos. Nós podemos observar na vida de Elias um outro caso típico de alguém que foge. A Bíblia fala que Elias, no momento de aperto, ele vai e se esconde aonde? Se esconde numa caverna. Enquanto ele está naquela caverna, os propósitos de Deus são temporariamente inviabilizados. Enquanto ele está naquela caverna, o plano de Deus, que deveria ser executado através da vida do profeta Elias, não vai se cumprir. E assim como ele, nós hoje nos colocamos numa caverna, como se nós fôssemos buscar uma espécie de refúgio, porém nessas cavernas não há alimento, nessas cavernas não há vida, e toda vez que nós preferimos a caverna ao confronto, nós deixamos de receber palavras de vida. Toda vez que nós nos colocamos nesta caverna e não nos permitimos ser confrontados, nós impedimos o agir do Espírito Santo de Deus em nós. Mas eu, graças
a Deus, não vim falar apenas da caverna, eu vim falar daqueles que saíram da caverna, eu vim falar daqueles que vão sair da caverna hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para engrandecer os feitos de Satanás, mas nós estamos aqui para dizer que há poder e autoridade no nome de Jesus. Então, se o seu caso hoje é a caverna, em nome de Jesus, saia dela. Eu não sei em que área da sua vida você pode ter se colocado numa caverna. Talvez seja a sua vida emocional. Talvez os traumas, talvez as decepções tenham feito você colocar as suas emoções dentro de uma caverna. E o Espírito de Deus diz para você hoje: tire as suas emoções da caverna, para que eu possa curar, para que eu possa tratar, para que você possa receber nesta área vida abundante. Talvez a sua vida financeira esteja dentro de uma caverna. Você está tentando ocultá-la dos olhos de Deus. E Deus está dizendo para você: tire a sua vida financeira da caverna, deixe que eu cuide disso também, porque eu sou um excelente administrador de finanças. Talvez a sua vida ministerial esteja dentro da caverna. E Deus está dizendo: eu sou um ótimo líder de ministério, sabia? Sai da caverna com esse ministério, meu filho e minha filha. Isso são palavras de Deus para você, palavras de vida para você. Aí você deixa o seu ministério lá dentro da caverninha. Não, eu não quero, eu quero ficar quietinho. Deus está dizendo: ei, sai, porque eu quero usar a sua vida. Sai, porque eu quero ganhar almas através de você. Deus está dizendo isso para você. Você recebe essa palavra, você recebe essa palavra. Saia desta caverna. Permita-se ser confrontado para logo em seguida ser usado como uma bomba no mundo espiritual. Aleluia. O Deus sobre o qual eu falo é este Deus que está chamando você para fazer exatamente o que Zedequias não conseguiu fazer. Sua vida acadêmica, talvez, porque nós não podemos ignorar, não é mesmo? Não quero mais, vou trancar, não vou mais fazer faculdade não, esse negócio não é para mim. Acontece que lá na faculdade você pode ganhar almas para o Senhor Jesus, sabia? Acontece que a sua faculdade pode gerar um emprego melhor, e lá no seu emprego melhor você vai ganhar almas para Jesus também. Eu estou dizendo isso para você porque para a gente é só uma faculdade, mas para Deus chama plano. Para a gente é só um ministério, para Deus chama plano. Para a gente é só um casamento, mas para Deus chama plano. Para a gente é só um trabalho, mas para Deus chama plano. Tudo faz parte do plano de Deus. Tudo faz parte do plano de Deus. Para a gente é só uma amizade, mas para Deus é um plano. É por isso que Deus está dizendo para a gente hoje: tira isso da caverna. Se o problema é pecado, o Deus que perdoa pecados está aqui. Vou dizer de novo, porque talvez você não tenha entendido. Se o seu problema for um pecado, o Deus que perdoa pecados, Ele está aqui, sabe aqui? Aqui, aqui, aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aqui, você não precisa ir em outro lugar. É só você dizer hoje: Deus, eu me arrependo. E Ele é fiel para perdoar. Aleluia! Ele é fiel para perdoar, mas infelizmente, Zedequias, mesmo alertado pelo profeta Jeremias, ele não conseguiu encontrar esse caminho de arrependimento, pastora Tina. Ele seguia erro após erro. E ele tinha uma voz profética. Deus não nos deixa jamais sem orientação.
Se você está se sentindo sem orientação, eu quero dizer para você, peça para Deus abrir os seus ouvidos. Existe uma voz profética sobre nós. Você crê que existe uma voz profética sobre a sua vida? Deus estabeleceu uma voz profética sobre mim e sobre você. Sabe por quê? Para não nos deixar confundidos no dia da tribulação, para não nos deixar confundidos no dia da adversidade, no dia da sua tribulação. Ouça a voz profética. Pastor, o que é ouvir a voz profética? Ouça os conselhos da sua liderança, leia a palavra de Deus, ore, jejue, busque, clame, interceda, mas não fique na caverna em nome de Jesus. Você pode sair dela hoje em nome de Jesus. Não há razão para ficar dentro dela. Nós ficaremos nela se nós quisermos, queridos. Aleluia. Muitas pessoas que nós conhecemos, pessoas próximas, perderam a visão. E como dói quando nós nos deparamos com pessoas tão queridas e tão amadas que perderam a visão. Pessoas que tentam se justificar com argumentos que não têm fundamento algum, porque foram ensinadas, foram ministradas, foram exortadas, foram aconselhadas, foram amadas, foram recebidas. Tentam justificar os seus erros. Sabe o que aconteceu? O inimigo tirou os olhos dessas pessoas. O inimigo cegou essas pessoas. E essas pessoas deixaram de enxergar, deixaram de ter visão apostólica. Que é a visão que está sobre a nossa vida como igreja do Senhor Jesus Cristo nesta geração. Você sabia que a visão que está sobre você é uma visão apostólica? É uma visão de conquista para o reino de Deus, é uma visão de expansão do reino de Deus. Mas muitos se cegaram. Muitos não têm mais esta visão, muitos perderam a capacidade de enxergar, e quando isso acontece, meu irmão, uma vez perdida a visão, uma vez que o inimigo cega a visão destas pessoas, o inimigo amarra esta pessoa, coloca esta pessoa numa prisão. Uma prisão que pode ser de alma, mas também pode ser de espírito. E a igreja foi levantada para libertar estas pessoas, mais do que criticar estas pessoas. É que infelizmente, irmãos, esta visão cega, ela tem impedido essas pessoas, às vezes, até de entenderem que elas são amadas. Por isso que elas não voltam, às vezes, sabe? Eu não estou falando da cidade de refúgio, não, estou falando da igreja de Cristo. Nós precisamos ampliar o nosso olhar, entender que nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus na terra. Nós somos a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo tem perdido tantas pessoas que estão cegas e que não conseguem mais se sentir incluídas, não conseguem mais se sentir pertencentes. Mas nos cabe apenas amá-las e orar por elas. Pessoas que poderiam estar explodindo ministerialmente. Pessoas que têm dons e talentos. Pessoas que têm chamados incomparáveis, inigualáveis. Pessoas que com seus dons conquistavam almas para o reino de Deus, vidas para o reino de Deus. Pessoas que tocavam um acorde, deixa eu dizer para você, apenas um acorde num violão, e demônios eram expulsos. Pessoas que cantavam e demônios eram expulsos. Pessoas que oravam e cadeias eram quebradas. Você conhece alguém assim? Eu conheço pessoas assim. Você conhece? Se você conhece, levante a sua mão. Ore por estas pessoas. Pastor, eu estou orando, ore mais, porque elas estão cegas. Elas preferiram muitas vezes a caverna. E nós precisamos, diferentemente de Zedequias, ministrar esse caminho de arrependimento. E se esta é a nossa realidade hoje, o Espírito Santo de Deus está nos dizendo, é preciso encontrar esse caminho de arrependimento. Como é que eu faço para encontrar esse caminho, pastor Tiago? Em primeiro lugar, quando nós abrimos mão
da verdadeira voz profética, nós não podemos encontrar esse caminho. Mas quando nós observamos, nós atendemos essa voz profética, e nós não cedemos às pressões ao nosso redor, nós conseguimos encontrar um caminho de arrependimento. Irmãos, deixa eu falar, o mundo está cheio de pressões para lá e para cá. O mundo está dizendo que está tudo bem, o mundo está dizendo que tudo pode. O mundo é cada vez mais permissível, mas cada vez mais tenebroso. A palavra fala que este mundo jaz aonde? No maligno. Então é muito natural que o mundo abrace todas as causas que são contra o cristianismo, que são contra as nossas práticas de fé. Mas em nome de Jesus nós não podemos ceder a estas pressões ao redor. Nós precisamos ouvir a voz profética, nós precisamos ter cuidado com os que trazem palavras que apenas endossam as nossas fraquezas, palavras que apenas acariciam o nosso ego. E eu louvo a Deus todos os dias da minha vida, por ter encontrado uma igreja onde eu sou tratado, onde eu sou exortado, onde a palavra liberada do altar às vezes vem assim, como uma faca, sabe, uma faca que é enfiada dentro de você, mas que faz penetrar ali dentro de você, aquilo que o Espírito Santo de Deus quer ministrar. Aqui não tem palavra levinha, sabe por quê? Porque a palavra que sai desse altar vem do coração de Deus, não vem do coração de homens. Aqui não tem palavra fácil de pregar, sabe por quê? Porque a palavra que é ministrada é a palavra que nos confronta. É esta palavra que a nossa liderança tem pregado para as nossas vidas, que tem ministrado as nossas vidas. Existia um profeta naquela geração. Não era falta de profeta, era falta de ouvir o profeta. Segundo Crônicas 20:20, numa situação na qual estava envolvido o rei Josafá, o texto diz assim: pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá, o rei, em pé e disse: ouvi-me, ó Judá. Olha, liderança. Existiu uma liderança. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estarei seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu quero dizer para você, toda vez que você ouvir a voz profética, toda vez que você crer na voz profética, você vai ser próspero, você vai ser próspero, você vai ser próspero. Receba no teu espírito essa palavra em nome de Jesus. Receba prosperidade nesta noite. Prosperidade o que, pastor? Financeira? Todas. Você que está na sua casa, toda prosperidade ao qual você tem direito por causa do Senhor Jesus, você vai começar a receber hoje. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Receba aí onde você estiver. Mas é necessário ouvir a voz profética, crer na voz profética, obedecer à voz profética. O segundo ponto: nós precisamos nos humilhar diante da palavra que vem de Deus. Hebreus 3, 7, 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E 1 Pedro 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quando você deixar de endurecer o seu coração para esta voz, para a palavra, sabe o que vai acontecer? Você vai ser exaltado em todas as tuas causas. Você vai ser exaltado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você acredita, mas eu vou falar. O dia da tua vergonha está acabando. O dia da tua vergonha está acabando. O dia da tua vergonha está acabando em nome de Jesus. Essa é a palavra dele para você. Você recebe essa palavra. Você se apega a essa palavra. Você se agarra a essa palavra. Então ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir, ela vai se cumprir. Pastora Tina, ela vai se cumprir. Sabe por quê? Porque ela está se cumprindo na minha vida. Eu não sou melhor que você, ela vai se cumprir também. Aleluia. Mas olha o que a palavra diz: humilhai-vos. O que a Bíblia fala sobre os soberbos? Que Deus rejeita.
Deus faz assim, ó. Eu rejeito. E se Ele rejeita, não vai se cumprir o que é o desejo do meu coração. Mas quando eu me humilho, eu estou dizendo ao Senhor, os teus planos são melhores que os meus. Quando eu me humilho, eu estou dizendo, Senhor, eu não sei nada, mas Tu sabes tudo. Tu podes tudo, tu és capaz de fazer tudo. O Senhor pode realizar o que eu não posso realizar. O Senhor pode ir aonde eu não posso ir. E eu tenho pedido para o Senhor, eu tenho dito para o Senhor, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Assim, mesmo que eu não possa, eu sei que o Senhor pode. Mesmo quando eu não tenho condição, eu digo para o Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem condição. Quando você se vê numa situação na qual você não tem condição de vivê-la, não deixe de acreditar que ela vai acontecer, porque Deus pode tudo, tudo, tudo. Sabe aquele lugar que está no seu coração para ir, você diz, eu não tenho condições de ir. Deus tem condição, Ele vai te dar condição de ir. Sabe aquela família que você deseja ter e que você diz assim, oh Deus, eu não vejo esperança para isso. Eu quero dizer, Deus tem uma família para você, abençoada para te dar. Aquele ministério que você quer que aconteça, e que você diz, eu sou incapaz de fazer. Deus está dizendo, oh filho, filha, você não tem de fato condições, mas eu sou dono do ouro e da prata, eu posso todas as coisas, eu ressuscito, eu mato, eu dou vista, eu dou voz, eu posso emudecer, eu posso fazer ficar cego, eu fiz nascer, eu faço morrer, eu posso todas as coisas. Então por que você está duvidando? Por quê? Deus está dizendo para você, por que você está duvidando? Por que você se enfiou nessa caverna? Tem aquela canção que diz, né? Quando tudo diz que não, me ajude para mim sozinho. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar vai se abrir. É isso aí. Pode continuar. Você pode cantar com o seu coração agora. Diga isso. Olha o que Deus diz. Deus do impossível. O Deus do impossível. O meu Deus está chamando você para fora da caverna. Ele está chamando você para fora da caverna. Está dizendo para você, entrega tudo. Encontra esse caminho de arrependimento. Pastor, mas eu não cometi pecado nenhum, não, pastor, o senhor está por fora. Deus quer que você se arrependa de ter se enfiado aí nessa caverna onde você se colocou. Deus quer que você se arrependa de ter se escondido quando Ele precisa de você, para cumprir o propósito dEle. Em último lugar, quando nós temos os nossos valores ajustados, nós encontramos também esse caminho de arrependimento. E Hebreus 12, 16, 17 diz, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, a qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A Bíblia fala que Esaú, no momento em que ele achou que a fome dele era maior do que o que Deus tinha para ele,
Ele troca a primogenitura dele por um prato de lentilha, ou como essa versão diz, por um repasto. Ele perde o direito de receber todos os benefícios de ser primogênito. Ele perde inclusive direitos espirituais, que estavam não só sobre ele, mas que se estenderiam a todas as gerações que viriam após dele. As pessoas costumam criticar Jacó, né? É claro que a gente olha a história bíblica, a gente fala assim, nossa, Jacó era um usurpador, que homem terrível, né? Mas eu vou te falar uma coisa, maior do que o desejo, pior do que o desejo exacerbado de Jacó pela primogenitura, era o desdém de Esaú em relação a ela. Você entendeu? Maior do que alguém que deseja muito, pior do que alguém que deseja exacerbadamente muita coisa, é aquele que não deseja o que Deus deseja. Deus deseja para você coisas que você não está entendendo. Você está dizendo, eu não quero, e Deus está dizendo, eu quero. Você está dizendo, eu não vou, Deus está dizendo, você vai, porque eu quero que você vá. Mas eu não sei, Deus diz, vai que você vai conseguir. Eu não posso, vai que eu vou dar condições. Eu não creio, vai indo, vai indo, vai indo. Deus está dizendo para você, só vai, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Você não tem fé agora, mas eu vou aumentar um pouquinho a tua fé. Eu vou aumentar um pouquinho a tua fé. E amanhã tem mais fé, amanhã tem mais fé, amanhã tem mais fé, amanhã tem mais fé. Deixa eu falar, você vai curar pessoas, você vai curar pessoas. Deus vai usar as suas mãos para curar pessoas. Deus vai usar você para libertar. Ah, pastor, como é que eu faço? Só vai. Só vai, encontra esse caminho. Encontra esse caminho de arrependimento da caverna. Feche os seus olhos. Por favor, claro, se você concordar. Eu não conheço a sua história, mas eu sei que tem pessoas que vieram aqui pela primeira vez. Eu não sei se você conhece Jesus como Senhor e Salvador. Eu não sei se você já foi de alguma igreja. Se você se desligou ou foi desligado de alguma igreja. Mas o Senhor Jesus tem um convite para fazer para você hoje. Ele quer receber você de braços abertos. Então, se você hoje deseja se reconciliar com o Senhor Jesus, encontrar esse caminho de arrependimento, eu quero convidar você a sair aí do seu lugar e a vir na direção do altar. Você que quer voltar para Jesus, sai do seu lugar e vem aqui na direção do altar, porque nós queremos orar por você. Não deixe que o inimigo te roube esse momento. A palavra fala que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E este é o propósito principal, essa é a estratégia dele. Vai te enganar para que você não venha aqui. Mas se você hoje quiser voltar para Jesus, a igreja está de braços abertos, porque a cabeça da igreja está te convidando. Você que trouxe alguém que precisa se reconciliar, converse com essa pessoa. Nós estamos orando, nós estamos intercedendo. Se você veio aqui pela primeira vez e você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu quero dizer que esse Jesus que salvou a minha vida, que me tirou da prostituição, que me tirou da sarjeta, literalmente da sarjeta, daquele canto de rua, onde eu estava sentado e disse para mim, eu tenho um lugar para você. Esse Jesus está chamando você. Você quer aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida hoje? O Jesus que mudou a minha vida, Ele deseja mudar a sua vida também. Se você quiser aceitá-lo como Senhor e Salvador, levanta, fica de pé e vem aqui. Nós vamos aguardar um pouquinho você. Converse com o seu visitante, com a pessoa que você trouxe. A palavra fala que não é por força nem por violência, e que é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Vem aqui na direção do altar para que nós possamos orar.